Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 28 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Hoje meditamos um trecho que manifesta o poder da oração e da efusão do Espírito Santo. Não existe poder civil ou religioso que possa barrar a dirrompente força da ressurreição. Quando se une a oração com a entrega pessoal, então o cristão se torna invencível, incansável e destemido. É isso que cada um de nós precisa e pode encontrar na oração humilde feita pessoalmente e, ainda melhor, em comunidade. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ouviram o relato, todos eles se levaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Por meio do Espírito Santo disseste, através do Teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminar a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios de Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continuamos a acompanhar os discípulos nos acontecimentos que seguem a ressurreição. Não é fácil dar testemunho do ressuscitado. Uma mentalidade superficial e bem pouco cristã poderia pensar que com a ressurreição Jesus aplainou toda a dificuldade e destruiu o poder do mal. Mas aqueles que assim pensam esquecem que esta terra é um campo de batalha e não é ainda o paraíso. Os apóstolos são perseguidos pelo sinédrio dos judeus, mas percebem que os chefes judeus têm todo o apoio de Pôncio Pilatos. Portanto, os poderes civis e religiosos estão lutando unidos, com o máximo de suas forças, contra a verdade da ressurreição. É incrível, ao invés de explodir de felicidade, porque o nosso Deus reverteu para sempre a sorte do ser humano, cancelou sua morte para sempre, ao invés de explodir de felicidade, tenta abafar esta verdade. Será que pode existir tolice maior? O diabo nos torna cegos totalmente. Agora é ainda mais furioso, como uma fera ferida de morte, que avança contra todos. Esses míseros poderes humanos tentam destruir a pequena igreja nascente, mas o Espírito Santo, o grande defensor, como Jesus o chamou, vigia como uma águia sobre seus filhotes. Movido pela oração sincera que sai do coração dos discípulos, ele vem com poder, mais uma vez. Treme o lugar onde estavam reunidos e todos ficam cheios do Espírito Santo e logo anunciam corajosamente a palavra.
Precisa observar que a oração dos apóstolos não é para que se acalme a fúria da tempestade de fora, mas para que os discípulos não esmoreçam e continuem a anunciar destemidamente. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Os apóstolos entendem que as perseguições foram previstas claramente por Jesus e são necessárias para que se realize o plano do Salvador. Mas o mais importante é que os cristãos as enfrentem com coragem e determinação. Isso deve nos fazer refletir bastante. Estamos prontos à perseguição ligada à ressurreição? Ou achamos que a ressurreição leva todos para o céu, sem passar pelo martírio? É incrível, mas o bem sempre é perseguido, devido à cegueira ou à maldade dos homens. A acolhida da Missão Belém às vezes é questionada até pelos órgãos públicos, que não querem entender que alguém possa fazer o bem em nome do Cristo ressuscitado. Quando uma pessoa está na rua, ninguém se preocupa com ela. Se um mendigo morre na rua, vai para o IML e é enterrado como indigente, e assim tudo acaba. Mas se você acolhe na sua casa um mendigo doente, então logo chega a vigilância sanitária, ou algum promotor vem e fala que você não pode, que você não é um hospício, não é uma residência terapêutica. Você está impedido até de fazer o bem. A justiça é dividida e arrisca se tornar injusta. Um querido amigo da Missão Belém, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que faleceu 2 anos atrás, dizia: essas casas da Missão Belém não são residências terapêuticas, são casas de família, onde aqueles que perderam as suas próprias famílias encontram novamente uma família. Então é um trabalho realmente maravilhoso. Tenho um orgulho muito grande de conhecer o Padre Gianpietro. Outro dia alguém me interpelou porque eu saí em uma foto no folder junto com o padre e me disse: pois é, o trabalho do Padre Gianpietro é complicado. Não tem nada de complicado. Eu abro a minha casa para quem eu desejar, para quem eu precisar socorrer, e eu acho que isso não merece uma interferência negativa. Muito pelo contrário, eu acho que merece aplausos. Nesse mundo em que vivemos, onde falta coragem e vontade política para se realizar o bem comum, coisa que a Missão Belém faz com plenitude. Então, Padre Gianpietro, conte sempre comigo. Fazer o bem sempre acarreta problemas e questiona quem nada faz. Não desanimemos, portanto, qualquer tempestade venha ao nosso encontro. Tem tantos homens de boa vontade neste mundo que buscam o bem comum, contribuem sem saber para a realização do reino de Deus. Vamos orar como os apóstolos. Vamos orar como os apóstolos fizeram, para que ninguém desanime e Jesus seja anunciado corajosamente, sem medo algum, com palavras e obras. E com este espírito vamos ouvir de novo a palavra que Jesus hoje nos doa. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles se levaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Por meio do Espírito Santo disseste, através do Teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem
e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminar a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios de Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ser corajosos e destemidos em fazer o bem e anunciar o ressuscitado. Vamos parar mais um pouco para refletir bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
ficaram cheios do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Paz e alegria a todos. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Amor nos queimará em nós, com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Visita-nos com teu amor, visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com poder do teu amor. Visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu, vem, sol do amor nos queimar, arde em nós, com o poder do teu amor. Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Vem, 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 pois vazios estamos pra te receber.